Seja bem-vindo à nossa primeira videoaula do método matemático de regra de 3 simples. Eu sou o professor Luiz Carlos de Moura Júnior, sou farmacêutico hospitalar, professor de farmacologia e tenho um site destinado ao público da enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O site é www.luiscarlosfarmaceutico.webnode.com. Lá você encontra mais videoaulas a respeito de cálculos com medicamentos, exercícios a serem feitos, Podem retirar dúvidas através do contato do site. Estarei inteiramente à disposição de vocês. Então, sobre regra de 3 simples, o principal método então que utilizamos em doseamento de medicamentos, conforme prescrição médica, para que assim conseguimos efetuar a dose exata do medicamento. Utilizamos grandezas diretamente proporcionais e a disposição dos elementos deve ser feita da seguinte forma. Na primeira linha da regra de 3, nós vamos montar com a informação que o problema está nos dando. Na segunda linha, nós vamos colocar a nossa pergunta. E nós temos que ter cuidado nas colunas com as grandezas que devem ser da mesma unidade de medida. E o x nós iremos utilizar para buscarmos então a nossa resposta do problema. Vamos para um exemplo simples do nosso dia a dia para que conseguimos então entender como se monta uma regra de 3 simples direta. Um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar uma parede de 60 metros quadrados. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar 450 metros quadrados nas mesmas condições? Então, na primeira linha nós vamos colocar a informação que nós temos no problema, que seria o quê? 18 litros de tinta necessários para pintar 60 metros quadrados de parede. Na segunda linha, nós vamos colocar a nossa pergunta, que a pergunta é: quantos litros de tinta? Então, quantos litros de tinta? Na coluna, com a mesma unidade de medida, nós vamos colocar o x abaixo dos 18 litros de tinta. Serão necessários para pintar 450 metros quadrados da parede nas mesmas condições. Então, 450 metros quadrados nós vamos colocar abaixo dos 60 metros quadrados de parede. Tem que ser nessa maneira, nessa disposição. Se trocarmos de lugar qualquer um desses números, estará errada o nosso cálculo. Montado corretamente a regra de 3, basta que nós efetuamos a multiplicação cruzada. Lembrando que as unidades de medidas da coluna dispostas de forma correta, a multiplicação cruzada seria x vezes 60 é igual a 18 vezes 450. Esse sinal de igual que separa essas duas multiplicações é o que nos dá da grandeza de proporcionalidade, onde um cálculo, uma multiplicação da esquerda deve ser proporcional, ou seja, igual a essa multiplicação da direita. Assim sendo, nós buscamos o x, nós temos que isolar o x. Isolando o x, nós temos x igual a 18 vezes 450, e o 60 que está multiplicando o x passa para o outro lado, dividindo a multiplicação que já estava na direita. Com cálculo matemático, 18 vezes 450, que dá 8.100, divididos por 60. Fazendo essa divisão, nós temos o valor de x, que é 135, e a unidade de medida é abaixo do litros de tinta, então segue sendo a unidade de medida acima, que
que seria litros de tinta. Então, a grandeza ela é proporcional, porque se eu aumentar o volume da parede, automaticamente eu aumento o volume de tinta a ser utilizado. Isso é uma grandeza proporcional. Se multiplicarmos 135 vezes 60, também tem que dar 8.100, que é o mesmo valor da multiplicação de 18 vezes 450. E essa é a prova real que nós podemos efetuar no final para ver se está certo o nosso cálculo. Então, espero ter ajudado vocês a entenderem como se monta o método matemático de regra de 3 simples. Visite o meu site, assistam mais aulas. Grato pela atenção e bons estudos.